Oiê, meu nome é Sofia Ribeiro e com o meu grupo de feira do ano passado, nós desenvolvemos ao decorrer do ano um trabalho chamado Violência Obstétrica como reflexo do distúrbio patriarcal e o papel da dor em sua prevenção. A violência obstétrica não é nada mais do que a violência na prática obstétrica, isso é, no pré-parto, parto ou pós-parto. Ela pode ser caracterizada por maus tratos verbais, psicológicos, físicos e procedimentos necessários e danosos durante o parto. Já a doula é uma mulher que auxilia a mãe durante o período de gestação, parto e pós-parto, dando apoio emocional e físico durante todo esse período. Tomamos então como nosso objetivo reconhecer a articulação de machismo e violência obstétrica e encontrar meios de prevenir ela, através da reinserição de mulheres na cena do parto e do processo de conscientização no processo de formação. As nossas hipóteses eram que o machismo presente na nossa sociedade influencia no cenário do parto, fazendo com que seja intencional a falta de informação sobre esse assunto para manter o controle no corpo feminino, que o parto ele ainda é um tabu na nossa sociedade e que a centralidade do parto deve ser devolvida para mulheres através de doulas e obstetrizes para prevenir essa violência. A nossa principal relevância social é conscientizar mulheres e meninas no processo de formação sobre esse assunto e desenvolver um mecanismo para sua prevenção. Nós, do grupo com Meninas Feministas, demonstramos um grande interesse pelo estudo feminino, mas queríamos abranger nossos estudos. Então, nos deparamos com o termo violência obstétrica. Percebemos que é um grande tabu, até dentro do feminismo, porque é visto como um assunto a se tratar apenas pelas mães. Quando nos percebemos que esse tema era altamente negligenciado, isso só deu mais força para a gente continuar nosso trabalho, encontrar uma maneira de prevenção através da conscientização e também divulgar ele com o nosso trabalho e educar cada vez mais pessoas. Fizemos pesquisas documentais e bibliográficas para entendermos um pouco mais sobre os temas abordados em nosso trabalho. Para respondermos à nossa questão norteadora, aplicamos 2 questionários. O primeiro foi direcionado a um grupo do Facebook chamado Parto Natural, em que tinham mulheres que já vivenciaram a cena do parto. O segundo questionário foi direcionado a escolas públicas particulares de São Paulo, em que tinham 138 jovens meninos e meninas do ensino médio. Lá, gostaríamos de saber como esses temas são abordados nas escolas. Para a análise dos nossos questionários, primeiro fizemos uma análise parcial deles, analisando individualmente cada um. Depois, fizemos uma análise comparativa entre os 2 questionários. Por fim, montamos a nossa conclusão e o nosso folder. Depois da análise dos dados recolhidos pelos questionários, nós vamos analisar separadamente algumas questões. Esse primeiro gráfico foi recolhido pelo Parto Natural e nós questionamos para elas se elas identificavam o machismo na cena do parto e as mulheres em quase sua totalidade disseram que sim. E depois, nessa questão, a gente perguntava para elas se elas se sentiriam mais confortáveis ou seguras se só houvessem mulheres na cena do parto, o que chocou muito a gente, porque um dos nossos objetivos era reinserir mulheres na finalidade de acabar a violência obstétrica. Mas mais da metade das mulheres disseram que não, porque até mulheres poderiam ter atitudes machistas. 20 das 22 mulheres que responderam o questionário disseram que as aulas de educação sexual que elas tiveram nas escolas não preveniram elas e nem prepararam para não sofrerem a violência obstétrica. Isso reflete quando os alunos dizem que não tiveram aula de gestação e parto nas escolas, mostrando que é de extrema negligência das escolas e que o parto é visto como um tabu ainda e que a escola não está preparando os alunos para o seu futuro. Ao questionarmos os alunos se eles já ouviram falar sobre violência obstétrica, na escola pública a maioria não ouviu falar, e na escola particular a maioria ouviu falar. Refletindo na pergunta em que fizemos às mulheres se elas acreditam que o tema violência obstétrica fosse trabalhado nas escolas, poderia contribuir para a sua prevenção. 100% das mulheres disseram que sim, ou seja, esse tema tem que ser discutido nas escolas. Após analisarmos os questionários aplicados nas escolas, nós identificamos quais informações os alunos demonstravam mais carência perante o assunto, então formulamos esse folder informativo. Na primeira página, a gente explica o que é a violência obstétrica e mostramos os tipos de violência obstétrica, dando exemplos e de uma maneira bem ilustrativa. Aqui a gente fala um pouco sobre a história do parto e qual a relação com o patriarcado. Aqui trazemos um Saiba Mais sobre violência obstétrica com documentários e redes sociais e também informações para denunciar a violência obstétrica. E também trazemos alguns mitos do parto que geram a violência obstétrica. Na última parte, nós damos alguns exemplos de como evitar a VO, como por exemplo a doula e o parto humanizado. Nós concluímos que o machismo de fato influencia no cenário do parto, e por estarmos em uma sociedade como o estudo é patriarcal, a violência obstétrica pode ser praticada por outras mulheres. O diferencial é quando esse profissional tem uma formação humanizada, e um dos seus objetivos é que a parturiente não sofra nenhuma violência. Um exemplo é a doula, que é uma mulher que pode auxiliar nesse processo de prevenção. Também concluímos que a desinformação é aliada da violência, então uma maneira de prevenção passa pela educação. Por isso, desenvolvemos o nosso folder com as principais informações sobre o tema, canais de denúncias e uma explicação sobre o que é a violência.
Para darmos continuidade no trabalho, gostaríamos de fazer palestras em escolas, fazendo encontros informativos em que a gente conversa com os alunos para ver o que eles sabiam sobre o tema, trazendo mais informação para eles e abrindo para eventuais dúvidas.